E aí, cinéfilos, começando mais uma fita. E eu tive que sentar aqui pra gravar sobre um filme que eu acabei de assistir, que entrou no catálogo da Netflix na semana passada. O Diabo de Cada Dia. Em inglês, The Devil All the Time. Não se engane com esse título. Apesar de não ser um filme de terror, The Devil All the Time é um filme que ele é muito assustador e perturbador na sua grande magnitude. Por que eu falo isso? Que por mais que o filme se passa entre a Segunda Guerra Mundial e a Guerra do Vietnã, esse tema é atual até os dias de hoje. É um filme que aborda a religião e como essa religião ela consegue ser distorcida. O filme é uma adaptação do livro de Ray Donald Pollock, que inclusive é o narrador da nossa história. O filme ele é escrito e dirigido por Antônio Campos. Quando eu assisti esse filme, me lembrou uma mistura de vários diretores muito bons que consegue trazer essa atmosfera da violência com uma história e uma moral da história. A gente vê muito aqui na tela os filmes dos irmãos Coen, né? E me lembrou muito essa atmosfera de cidadezinha esquecida, de pessoas que se conhecem, de vilarejos. Então você sabe tudo o que acontece nesse tipo de lugar. Como o filme se passa, né, entre essas duas guerras que eu comentei, a gente vê muitos ex-soldados, né, que estiveram nessas guerras e eles lutam diariamente com esse mal interior por ter passado o que passaram, né? O filme ele tem uma narrativa lenta que eu acho que ela é precisa para fazer com que a gente consiga se ambientar nesse espaço, né? Nesse tempo e espaço em que a história é contada. E eu acho que essa lentidão ela faz com que a gente consiga entender o pensamento de alguns personagens e o que motiva eles a fazerem algumas ações no filme. A gente tem vários sentimentos quando a gente olha para a história desses personagens, né? O que me encantou muito, além de trazer essa atmosfera dos irmãos Coen, um pouco de Tarantino também, pela grande violência que a gente vê em algumas tomadas, gostei muito da questão de tramas e subtramas que ali são criadas. E a gente vê várias subtramas, várias histórias acontecendo em paralelo que num certo ponto elas têm uma ligação. E então todo mundo que tá ali de alguma forma tá interligado e a gente tenta entender aonde aquilo tudo vai levar. Aqui o que a história coloca em questão, somos os reflexos dos nossos pais, ou melhor, nós podemos ser o reflexo das ações dos nossos pais? Será que mesmo que inconsciente, a gente muitas vezes não pode carregar uma carga, né? Alguma coisa que eles fizeram no passado e que inconscientemente a gente pode reproduzir quando for mais velho. E o filme ele questiona esse ponto e é um questionamento que eu acho que é bem pertinente, né? O mal está em todo lugar, né? E é justamente isso que aqui nessa história a gente vê pessoas que elas são muito religiosas e que não tem maldade, é um povo muito sem maldade, que consegue ser facilmente ludibriado. A gente tem aqui uma construção de uma história baseada na religião, mais precisamente na fé. E aqui eu acho que as pessoas que são um pouco mais religiosas, elas podem achar um pouco dessa narrativa meio abusiva do que o filme aborda, porque ele pega esse gancho da religião para mostrar como as pessoas utilizam ela para benefício próprio e como essa religião ela pode ser construída e levada para uma pessoa de uma forma distorcida e essa pessoa vai perpetuar essa ideia que ela entende como certa, pregando ou levando essa sua ideia, né, do que é a fé, né, para outras pessoas. Quem de repente é um pouco mais religioso, talvez não seja um filme muito legal para assistir, porque ele aborda temas assim que mexem um pouco com a questão no que a gente acredita de fato, né, nessa questão, né, de ser uma pessoa religiosa ou não. A gente tem aqui personagens que gritam por um Deus que não responde. Então,
eles vão testar a questão da sua fé. Então eles fazem coisas extremamente violentas e questionáveis para tentar entender se Deus existe, se Deus está ali, né? Se Deus não é uma ideia, né, que eles criaram para tentar viver naquele lugar. A questão de como os personagens colocam essa fé é um ponto interessantíssimo. E o que me deixa bem chocada é que tem alguns pontos que a gente vê que parece muito absurdo, né, numa época em que a gente está situado no filme, mas essas repetições estão acontecendo no nosso dia a dia, e isso é bem perturbador. O que eu mais gostei é da forma como o filme é construído, essa questão da narração, né? Eu adoro filme que tem essa perspectiva de uma história, né, na primeira pessoa, né? Que, na verdade, a gente acha que tá vendo uma história sobre o pai de um garoto, né? Só que aí depois esse garoto acaba carregando o resto da história. E essa construção de narrativa e narração, ela faz com que você entre mais ainda dentro das camadas que o filme te propõe. E é muito interessante essa questão da jornada. Até comentei no meu podcast sobre storytelling, onde a gente acompanha a jornada, né, do nosso personagem. E essa forma de contar uma história, ela é muito interessante e me agrada muito. Então, por mais que a gente tenha um tema pesado com ultraviolência, a gente tem aqui uma história muito bem narrada e muito bem atuada. E aqui eu quero falar sobre os personagens. Então a gente tem o nosso protagonista como sendo o Tom Holland, que, para quem não sabe, é o nosso Spider-Man. E aqui ele se coloca como um ator grandioso, porque ele cria um personagem altamente dócil, mas que tem essa violência dentro dele. Então acho que isso vai abrir portas para ele poder atuar em filmes totalmente diferentes do que ele tem feito. Então foi muito bom ver ele na tela. Além disso, a gente tem Robert Pattinson. Gente, esqueçam Crepúsculo, pelo amor de Deus. Sério, a gente tem um cara aqui incrível, um ator maravilhoso. Eu tô louca pra ver ele fazendo o Batman. Pra quem quer ter uma boa referência do Robert Pattinson, assista o Farol. O Farol, o que ele criou ali com o William Dafoe, meu Deus, carregar aquele tipo de história é só pra quem é um baita de um ator, e eu gosto muito dele. Esse é um filme que aborda como a questão da guerra e da religião, ela afetou a questão moral das pessoas naquele lugar e das crenças que elas carregaram, né, por uma vida. A gente tem o personagem do Robert Pattinson sendo um pastor da igreja, e ele ele tem um mal silencioso. Desde o seu primeiro ato a gente já vê que ele é uma pessoa ruim, a gente vê que ele tem um mal dentro dele. E ele se utiliza muito dessa bondade daquele povo para fazer coisas bem questionáveis. A gente vê o tempo todo os personagens tentando se justificar em suas falas. A gente vê uma certa malícia na fala desses personagens que é bem interessante. Parece que todo mundo não é sincero no que fala. E a gente não tem muito bem em quem confiar, porque a gente é desafiado o tempo todo nesse filme. Eu achei um filme muito inteligente. É um filme extremamente atual, que traz à tona esse tema, né? Que falar de religião é uma coisa bem difícil e bem complicada. Então eu achei muito legal a abordagem que ele deu, né? O filme ele é carregado dessa malícia, né? Então é um filme que vai incomodar muita gente, pela forma como os personagens se portam, as atitudes que eles têm, mas é um filme que me agradou muito. E eu acho que esses pontos, né, chaves, precisam ser abordados, porque a gente vê isso acontecendo até hoje. Então, se você quer assistir um filme importante, um filme que aborda um tema complicado, esse filme é muito bom e você precisa assistir O Diabo de Cada Dia. É um filme excelente, que vale muito a pena ser visto e que aborda essas questões que a gente precisa falar mais.